Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nesta manhã. Nós iniciamos uma nova série falando sobre o discipulado cristão. Então, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, nós trabalharemos textos em que trazem esse aspecto da vocação do crente em seguir a Cristo, em ser discipulado, ensinado pelo próprio Cristo, e também da nossa missão em discipular, preparar os cristãos para caminharem e seguirem a Cristo, para buscarem a sua face. E o texto que nós temos hoje em mãos, meus irmãos, é o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Falaremos aqui sobre o chamado do discípulo. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Lembrando que o Evangelho de Mateus ele segue uma estrutura muito parecida com o livro de Êxodo. Nós vemos um povo nas trevas, um povo aprisionado, um povo ali que concomitante, parecido com o povo de Israel, o povo hebreu que estava ali preso na escravidão do Egito. E nós vemos um homem singular que foi chamado, depois levado ali para o deserto, ali onde Deus falou com ele por meio da sarça ardente. E depois nós vemos esse homem sendo comissionado para ir até a região do Egito, libertar e chamar aquele primeiro povo para as palavras do Senhor. E aí então eles saem do Egito, passam 40 dias que acabam ficando ali 40 anos no deserto. Da mesma forma, parecido, nós vemos agora Cristo, que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, só que em vez de ele ficar 40 anos, ele ficou 40 dias, porque ele é o verdadeiro israelita perfeito, ele não foi subjugado, porque ele não foi desobediente, ele sobreviveu, viveu sustentado pela voz de Deus e venceu a Satanás ali no deserto. E agora ele volta do deserto e passa a recrutar ali os primeiros judeus para então chegarem numa representação daquilo que aconteceu no passado lá em Êxodo. O povo saindo para o deserto e chegando aos pés do Monte Sinai. Agora o povo está sendo recrutado, os primeiros discípulos são chamados nessa passagem para se encontrar agora aos pés do monte, aonde eles ouvirão um dos sermões mais importantes das Sagradas Escrituras, que é o texto de Mateus capítulo 5, 6 e 7, conhecido como Sermão do Monte, trazendo uma série de ensinos, uma aplicação daquilo que eles ouviram lá no Monte Sinai, no passado, ali junto com Moisés. Então nós vemos agora Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E assim, então, começamos lendo a palavra do Senhor a partir do versículo 18 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui a leitura. Oremos. Santo Deus, a tua palavra ela é eficaz, poderosa, e ela, Senhor, pode gerar vida em nós e nos levar a uma expectativa de que o Senhor é aquele que realiza em nós tanto o querer quanto o realizar. Que a Tua palavra venha a inclinar o nosso coração, Senhor, a entendermos as verdades impressas nesse texto, e que, assim como o Senhor Jesus chamou esses homens, esses 4 homens, de forma eficaz, que o Senhor venha comunicar ao nosso coração a Tua vontade, nos chamando para mais perto do Senhor. Inclina, Senhor, a nossa vontade, faça com que o nosso coração seja um coração servil e útil para o Teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, essa passagem,
Jesus, ele caminha ali pelo mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, ensinando, discipulando, curando vários enfermos, chamando ali a atenção de muitos, e aí então ele chega até esses homens, primeiro a Simão e a André, que estavam ali lançando as redes. E ele chama aqueles dois homens dizendo: sigam-me, sigam-me. E aqueles homens, eles eram pescadores. E nós vemos aqui uma clara evidência aqui, meus irmãos, que apesar deles serem definidos pela sua profissão, eles eram ali pescadores, Jesus ele passa a mudar a definição daqueles homens. Ele redefine a identidade daqueles discípulos que foram chamados pelo seu chamado eficaz. O Senhor Jesus ele os chama de pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. E nessa palavra, meus irmãos, quando estudamos a ciência da etimologia, a origem das palavras, cada palavra ela possui o seu sufixo, o seu prefixo e a sua raiz. E quando nós vemos a palavra pescador, a palavra aliels, nós podemos ver que ela possui uma raiz em comum com uma outra palavra bem conhecida que se encontra ali no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 5, versículo 13, quando Jesus diz que nós seremos o sal da terra. E a palavra sal ali tem a mesma raiz, é a palavra alés ou alás, ali junto com a palavra pescador. E é difícil compreender como assim pescador de homens ser ligado com a palavra sal. Bom, basta nós considerarmos um pouquinho da cultura do mundo antigo. Nós aqui, itajaienses, eu emprestado, nós conhecemos aqui um pouco do ramo da pesca, podemos ir lá na Praia de Cabeçudas, na Praia Brava, ver ali o pessoal puxando as redes para poder pegar ali a tainha, mas nós somos pescadores, peixeiros modernos, Porque quando a pesca lá é tirada do mar, quando o peixe é capturado, praticamente aquele peixe vai para uma indústria de beneficiamento, debaixo de várias camadas de gelo, e lá nessas camadas de gelo o peixe é preparado e depois aquela tainha deliciosa vai parar no nosso prato e vemos ali que é um milagre abençoado. Você que gosta de peixe, de tainha, sabe bem do que eu estou falando, Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo não existia eletricidade, não existia todo o sistema de refrigeração que nos atende hoje. O sistema que era utilizado para manter o peixe acessível por muito mais tempo, para evitar que o peixe caminhasse para o processo de decomposição, era o sal. Os pescadores tinham o trabalho de capturar o peixe, e isso eles passavam ali uma longa noite, dependendo do horário, jogando as redes, puxando a rede, enchendo o barco, mas depois a principal tarefa de um pescador do mundo antigo era limpar os peixes, colocar dentro de cestos cheios de sal, salinizar aqueles peixes e prepará-los, transformando numa espécie de charque, transformar aqueles peixes para que eles aguentassem ainda mais o processo ali, para que eles fossem levados e vendidos nas casas e até mesmo transportados para várias partes ali do continente. Então o sal impedia a decomposição do peixe ali que era pescado, o peixe fresco ali no mar da Galileia. E como que o sal funciona? O sal ele funciona como num processo de desidratação. Ele praticamente absorve toda a água do peixe, a água que pode ser utilizada no processo de decomposição. Então, ao extrair essa água do peixe, o peixe fica desidratado de si mesmo e ele não se corrompe com o passar do tempo e com o passar dos dias, estando apto para poder cruzar todo o ambiente e assistir até mesmo o próprio Império Romano com um pescado lá do mar da Galileia. Então, esse peixe precisava ser desidratado, e quem fazia isso era o pescador. O pescador tinha esse trabalho árduo de tirar o peixe e desidratar. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver uma linguagem bem clara do que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens, eles eram ali definidos pela sua profissão. O que Pedro era? O que André era?
O que João e Tiago eram? Pescadores. E muitas vezes nós somos definidos pela nossa profissão. Nós somos o advogado, Guilherme e Edmar são os pastores. Nós nos dedicamos, por exemplo, à área de cosméticos, à área da alimentação, à área da saúde. A nossa profissão nos define, mas para e veja. O que Jesus está dizendo aqui, que nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos. Nós somos definidos por aquilo que Jesus fala a nosso respeito. É o Senhor Jesus que disse, eu vos farei pescadores de homens. E é isso que nós temos que trazer na mente, porque antes de sermos o profissional que nós somos, seja na parte da construção civil, seja na parte jurídica, seja em qualquer área, departamento que sirva a nossa sociedade, nós precisamos entender que o que nos define não é o nosso trabalho, não são as nossas aptidões, não é o nosso passado, não são os nossos erros, mas sim o Senhor Jesus. Eu vos farei pescadores de homens. E nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele deseja nos tornar algo diferente do que nós somos. De que forma? Nos desidratando de quem nós somos, extraindo, nos esvaziando de nós mesmos, daquilo que nós somos, para que não nos corrompamos com aquilo que somos, para que sejamos preservados em incorruptibilidade, sem interferência alguma do mundo, para permanecermos íntegros no chamado que o Senhor Jesus nos deu. É Ele quem nos desidrata, é Ele quem nos absorve, é Ele quem extrai de nós o pior, para que sejamos preservados para o louvor da sua glória. Em uma outra passagem que traz um pouquinho mais essa ideia de desidratação, nós temos o autor da carta aos Hebreus, dizendo no capítulo 12, versículos 1 a 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ou seja, jogando de lado, arrancando de nós, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ou seja, a caminhada cristã é exatamente uma caminhada de desidratação. A caminhada cristã é uma caminhada de abandono, é jogar aquilo que nos atrapalha na corrida, é colocar de lado aquilo que nos impede de correr. A caminhada cristã é correr olhando para um alvo fixo, para o Senhor Jesus, considerando tudo aquilo que Ele fez por nós. No versículo 13, o próprio autor traz essa ideia de que devemos considerar toda a obra de Cristo, para que nós não venhamos a desmaiar dentro de nós mesmos. É considerando Cristo, olhando para o alvo, o nosso sal, é que nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos e de tudo aquilo que pode nos corromper. A razão pela qual eu e você não fedemos as narinas do Senhor é porque Jesus tem nos desidratado continuamente. Por isso, meus irmãos, a ideia aqui sobre ser alguém que captura peixes para o Senhor não é a ideia de alguém que evangeliza, que traz um visitante, coloca aqui nos bancos da igreja e diz assim, olha, eu já fiz a minha parte, eu trouxe quem eu deveria trazer. Fique aí no banco, o pastor vai falar, agora você fica aí no banco, eu já me comprometi contigo, agora eu vou ficar no meu banco, lendo a minha Bíblia, e você vai ficar aí, sentadinho, tá? Fica aí. A ideia é totalmente diferente. Jesus não quer que nós capturemos o peixe. Jesus quer que nós venhamos a salgar o peixe. E salgar, meus irmãos, exige tempo, paciência, dedicação, entrega, entrosamento, visita, vivência, aproximação. Trabalhar para Jesus Cristo exige a nossa total entrega e dedicação. Veja, não é só discipular, não é só evangelizar. É discipular, é salgar, é estar junto.
é se responsabilizar por aqueles que nós trazemos para Cristo Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor Jesus chamou você e eu para sermos sal. E sal, às vezes, a gente tem que dar uma boa escovada no peixe para que o tempero venha entrar nas ranhuras, né? Tem que tirar algumas escamas brabas para poder fazer com que o tempero chegue e o peixe fique aceitável diante do Senhor, porque se não tiver sal, seremos um monte de cabeças de tainha aqui, fedendo nas narinas do Senhor. Precisamos ser discipulados, salgados pelo Senhor, e eu e você somos o instrumento disso. Tenhamos sal também em nós mesmos. A segunda verdade nós podemos ver aqui, meus irmãos, aqui a partir do versículo 20 a 22, que aqueles discípulos, eles ouviram a voz de Jesus e eles imediatamente deixaram as suas redes. E no versículo 22 nós também vemos que aconteceu o mesmo ali com Tiago e com João, os filhos de Zebedeu. Eles instantaneamente, de forma instantânea, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E aqui tem uma pequena questão, porque esse imediatamente nos dá a ideia que Jesus era tão poderoso na sua mensagem que ele passava por entre a multidão e dizia, segue-me. E as pessoas, sem ouvir o contexto daquele chamado, daquele imperativo, praticamente sentiam como algo miraculoso acontecendo no coração deles. Eu tenho que seguir. Não, meus irmãos. Jesus Cristo, ele tinha o poder, ele tem o poder de falar ao nosso coração apenas uma palavra e nos ressuscitar dos mortos, e todos nós experimentamos isso. Mas Jesus, ele demonstra aqui, conforme documentado nos evangelhos, que ele trabalhou arduamente para que aqueles 4 discípulos fossem alcançados. É onde nós podemos ver isso? Por exemplo, no evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 1 a 11, nos mostrará que Jesus estava caminhando na beira do mar da Galileia, pregando, curando enfermos, expulsando demônios, seguia pregando, e de repente a multidão começou a fluir, e começaram a apertar Jesus Cristo, e Jesus Cristo não conseguia se mover direito, e ele pediu até para um dos pescadores, o próprio Pedro, por favor, me empresta esse barco aqui, porque senão eu não vou conseguir falar. E aí ele sobe no barquinho, o barquinho é afastado ali da praia, e a partir do barquinho ele começa a pregar, e a multidão começa a ouvir. E naquele momento em que ele está pregando, tem alguns homens ali que estão um pouco angustiados, porque trabalharam a noite inteira e não tinham pego nenhum tipo de peixe. Ele termina o seu sermão, ele se vira para Pedro e diz, Pedro, lança a tua rede nessa tal região. E Pedro olhando assim, olha só, esse carpinteiro aí quer ensinar um pescador a pescar. Tá bem. Senhor Jesus, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Somos pescadores aqui, né? Mas sob a tua palavra, nós faremos. Eles jogam as redes, no texto conhecido como a pesca maravilhosa, e quando eles puxam as redes estão quase rompendo. Eles precisam da ajuda de outros barquinhos para poder tirar a rede da água e levar até a margem ali do mar da Galileia. Este evento foi tão assombroso que Pedro, ele colocou o pé em terra e ele se prostrou diante do Senhor. Nós podemos ver isso lá no versículo 8 até o versículo 10. Ele lançou-se aos pés de Jesus Cristo. E ele disse, sou um homem pecador. Ele assume aqui a sua condição pecaminosa de incredulidade, de quem ele era. E esse assombro foi tão notável por Jesus Cristo que a resposta de Jesus Cristo ali no versículo 10 é, não temas. E o texto bíblico nos diz que esse temor e essa impressão maravilhosa não tocou somente em Pedro, mas todos aqueles homens foram tomados de temor ao ver o poder de Jesus Cristo, até mesmo sobre os peixes do mar da Galileia, mostrando que Ele é o nosso verdadeiro sustento.
E nesse texto nós podemos ver que, diante dessa demonstração de poder e autoridade, eles imediatamente tomaram uma decisão. Vejo que eles responderam dizendo: sim, nós vamos te seguir. Nesse imediatamente está abarcado não somente a decisão deles saírem da sua profissão e serem definidos agora por Cristo, mas eles chegaram para os pais e para os sócios: olha, vocês, ou para os empregados, vocês cuidem agora desses peixes, vocês terão provisão para a semana, terão muito peixe para salgar, muito peixe para limpar, muita escama para tirar, muitas guelras para cortarem fora, mas vocês vão cuidar dos negócios agora. E nós cuidaremos dos negócios do Senhor. Eles saem, partem, e eles abandonam a sua profissão de forma radical e total, abandonam o seu patrimônio, os seus barcos, a sua empresa de pesca, eles abandonam até mesmo o próprio pai. E vejam um detalhe: o próprio Zebedeu, o João ali e o Tiago, que eram filhos do Zé, o Zé Bedeu. Você que é filho do Zé, tem aí um padrão. O próprio Zebedeu, que o nome dele significa meu dom, ele entrega os seus filhos para o Senhor Jesus. Ele próprio assume a empresa, fica com os empregados, assume toda a tarefa do peixe e diz assim: olha, vocês agora vão seguir Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que em todos os cenários em que Jesus chamou alguém, todos os cenários houve renúncia de alguma coisa. Houve renúncia do conforto, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça para descansar. Houve renúncia de riquezas, alguns disseram não, por exemplo, o jovem rico abandonou. Houve renúncia do nome, renúncia da empresa, renúncia da sua própria dignidade. Houve renúncias, renúncias e renúncias. E talvez você tenha que entender, meu querido irmão e minha querida irmã, que talvez Cristo tenha te chamado e você esteja numa guerra pessoal com o seu próprio coração, mas entenda, a renúncia faz parte. Talvez você tenha que renunciar ao seu conforto pessoal para poder servir mais a Cristo, servindo os irmãos, servindo a igreja. Talvez você tenha que renunciar a amigos que não levam Jesus a sério, que são usados ali como peças de escândalo ao Senhor. Talvez você tenha que renunciar à sua própria popularidade. Talvez você tenha que renunciar à sua paz experimentada com o mundo. Talvez você tenha que renunciar às suas vantagens financeiras quando essas são adquiridas de forma imoral, ou quando elas tomam tempo demais que deveria ser gasto para servir ao Senhor. Talvez você tenha que renunciar para poder ser salgado e transformado num pescador de homens. Renúncia. E é por isso, meus queridos, que na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter um olhar atento para o nosso coração, para ver se não existe algo estranho nos impedindo de nos achegarmos a Deus e de assumirmos o nosso papel. O Senhor Jesus, ao fazer esse tipo de chamado para aqueles discípulos, Ele está revelando que todos nós devemos servi-lo de forma intencional. Não é o nosso trabalho, mas é Cristo quem define quem nós somos. O Senhor Jesus, ao chamar aqueles discípulos, Ele está revelando que nós precisamos abandonar alguns conceitos e alguns hábitos de forma intencional. Colocar de lado, seguir correndo diante do Senhor. E a pergunta é: o que você precisa abandonar nesta manhã para que você siga sendo transformado num verdadeiro pescador? O que você precisa fazer para ser desidratado de si mesmo, para que você venha a ser encontrado como alguém íntegro diante do Senhor por meio da obra de Cristo Jesus? O que o Senhor requer de você nesta manhã? O que você precisa abandonar, meu irmão, para que você se encontre
de forma digna diante de Cristo. E eu quero trazer aqui algumas aplicações desse texto que podemos tirar. A primeira aplicação aos nossos jovens queridos, jovens, meninos e meninas. Uma das coisas que eu entendo que precisamos abandonar como jovem, e eu me considero, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será, como diz a sabedoria Xavial. Uma das coisas que nós precisamos considerar, que devemos abandonar, meus irmãos, é o nosso orgulho. O orgulho de que nós sabemos muito bem por onde estamos trilhando. O orgulho de que não precisamos compartilhar nada com os mais velhos, com aqueles que têm cabeça branca, acreditando que nós somos peritos do nosso futuro. O orgulho de acreditarmos nos coaches da nossa geração, achando que eles que têm o privilégio de conhecer o futuro, sendo que, na verdade, os nossos pais eles estão bem aprumados com respeito à vida e ao que devemos fazer para trazer um pouco de estabilidade na nossa existência. Então, jovens, homens e mulheres, procurem homens e mulheres maduros. Procure homens e mulheres preocupados com a glória de Deus, para que vocês sejam salgados pelo Evangelho. Encosta. Meninas, procurem a SAF. Homens, procurem a UPH. Passem a servir, passem a andar com homens maduros, mulheres maduras, para saber e ser salgado por eles. Crianças amadas e benditas. Hoje, no culto da manhã, tivemos até violino com piano, uma coisa linda. Crianças aqui servindo ao Senhor, assumindo o seu papel na vanguarda, assumindo o seu posto de batalha diante da próxima geração da Igreja do Senhor. Busquem nos pais de vocês a instrução de Cristo. Se eles não tiverem cumprindo os votos deles em ensiná-los com respeito à sã doutrina, em respeito à palavra de Deus, em respeito à solenidade ao culto, de forma amorosa, sábia, de forma tranquila, procure os pais de vocês para terem uma conversa amorosa e diga: papai, mamãe, eu entendo que é o seu dever me educar na sã doutrina de Cristo, me discipular para que eu seja um cristão melhor. Crianças, procure seus pais em amor e com todo o respeito e reverência que eles merecem. Mas coloque diante dos olhos deles a verdadeira missão deles. Missão de pai e mãe é preparar as flechinhas que o Senhor vos deu para que eles alcancem o alvo determinado pelo Senhor. Pais, meus queridos, e eu me incluo, promovam o discipulado nos vossos lares. Vivam intencionalmente o reino de Deus. Você não foi chamado apenas para aguardar e garantir que o prato dos vossos filhos esteja cheio. Vocês não foram chamados apenas para garantir que os boletos sejam pagos. Antes, vocês foram chamados para treinarem os filhos de vocês em servir aquele que é o nosso Pai principal, o Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo Jesus. O seu trabalho antes é deixar um legado de fé para os seus filhos e também para os seus netos. Você é um Zebedeu, chegará o momento em que você entregará os seus filhos para que eles tomem o rumo deles na fé evangélica. Por isso, consagre os seus filhos, dedique-se à leitura da palavra, medita com eles, ora com eles, dobre o joelho com eles, clame ao Senhor, ensine-os a terem reverência nesse momento de culto. Aqui não é lugar de correria, de gritaria, não. Coloca do lado, filho, tu vai aprender o que é solenidade. O que é solenidade? Já está aprendendo, fica quietinho. Aprenda. Aprenda que esse é um momento solene. Esposo, assuma o seu papel glorioso de ser um sacerdote. Apresente a sua família aos pés do Senhor. Ensina cada um dos corações que estão dispostos diante de ti a tornarem-se e a portarem-se temerosos no Senhor. Você não está na beira do mar da Galileia. Você não consegue ver os milagres de Jesus, mas ao abrir a Escritura Sagrada e trazer essas histórias à luz dos seus filhos, você estará trazendo lampejos de glória, ao ponto de um dia eles serem impactados pela glória de Cristo.
Ensine-os a temer o Senhor. Esposa. Tu vê que é uma série de aplicações aqui, né? Esposa. De forma graciosa, carinhosa, cheia de ternura, como vocês sabem, como uma auxiliadora, não do homem, porque vocês não são auxiliadoras do homem, mas como uma auxiliadora do Senhor para o homem. Tomem a vida do cônjuge de vocês, puxe a mãozinha deles, coloque uma Bíblia na mão deles e incentive-o a ser um sacerdote, a ser um salgador na sua família. Incentive-o a ministrar a graça de Deus sobre a sua vida. Incentive-o a estudar, a buscar, a conhecer e ensinar os filhos de forma carinhosa, de forma amorosa, não de forma ríspida e legalista, mas com sabedoria, dobrando com jeitinho o esposo de vocês, para que ele seja um homem de Deus no lar. Irmãos e irmãs, casados ou solteiros, viúvos ou divorciados, adotem alguém ou uma família. Abra a casa de vocês e seja uma extensão do governo dos céus para esta terra. Disponibilizem o lar de vocês. Como foi dito antes, discipulado exige tempo, exige dedicação, exige entrega, exige sacrifício, exige abrir mão do nosso comodismo, exige transformar a nossa vida numa vida de hospitalidade, exige compartilhar a nossa simplicidade. E não pensa assim, poxa, mas a minha casa é tão simples, não tem tanta coisa, o prato é de cada cor, o copo é de um copo de requeijão. Não fique surpresa, não fique triste com isso, não fique constrangido com isso. Use a sua simplicidade para a glória de Deus, da mesma forma que Cristo, sem ter um púlpito formal, sem estar na janela de um palácio, ele sobe num barquinho de forma simples, e naquele gesto transformou a vida de milhares de homens e famílias. De uma forma simples, porém intencional. Você pode abrir a sua casa e ofertar um pouquinho mais do governo dos céus, do teu lar, por meio do ensino do Evangelho, salgando as vidas que ouvirão a respeito de Cristo Jesus na simplicidade. Na simplicidade. Porque o mesmo Jesus é quem nos chamou para segui-lo, para pescarmos e para salgar, discipular homens e mulheres. Busque então ser definido por Cristo. Não deixe a tua profissão te definir. Não deixe. Seja definido por Cristo e busque ser útil ao Senhor com intencionalidade. Amém? Nós louvaremos ao Senhor com o cântico Tua Voz. Essa voz que transforma, essa voz que nos faz nos achegarmos mais para perto de Deus. Essa voz que deseja que nós sejamos definidos pelo próprio Cristo. Essa voz que nos faz sermos adoradores do nosso Rei. Ao som dos instrumentos, coloque-se de pé e louvemos todos juntos, proclamando o nosso desejo de sermos agraciados por essa voz que nos transforma.